Capítulo 2. O jardim de infância como um lugar de educação. A mãe é a melhor professora do jardim de infância. Não é necessário discutir aqui os méritos da escola do jardim de infância. O sucesso desse tipo de escola exige qualidades raras na professora: alta cultura, algum conhecimento da psicologia e da arte da educação, intensa empatia pelas crianças, muito tato, muito senso comum, muita informação comum, muita alegria natural e muito poder de governo. Ou seja, o método do jardim de infância é bem elaborado caso leve a criança em rapport com uma inteligência superior. O jardim de infância será lindo caso haja tal ser superior para conduzi-lo. Será como um pedaço do céu. Mas dê a responsabilidade de conduzir tal escola a uma mulher comum, e as dádivas, brincadeiras e ocupações encantadoramente elaboradas se tornarão uma porção de instrumentos de ensino oco. Se a essência do método do jardim de infância é a influência pessoal, uma espécie de mesmerismo espiritual, segue-se que a mãe é naturalmente a melhor professora do jardim de infância, pois quem mais além dela possui o tato, a empatia, o senso comum e a cultura necessários? O berçário não precisa, portanto, ser um jardim de infância. Embora toda mãe deva ser uma professora de jardim de infância, no sentido em que Froebel empregaria o termo, isso não significa que todo berçário deve ser um jardim de infância organizado metodicamente. De fato, o mecanismo do jardim de infância não é mais do que um artifício para assegurar a realização de certos princípios educacionais, e alguns deles é tarefa da mãe planejar e executar, de acordo com os métodos de Froebel, ou de acordo com os seus próprios métodos. Por exemplo, no jardim de infância, os sentidos da criança são cuidadosamente e progressivamente treinados. Ela olha, escuta, aprende pelo tato, obtém ideias de tamanho, cor, forma, número, recebe instrução para copiar de maneira fiel, para se expressar de forma exata, e nesse treinamento dos sentidos, a criança é elevada a adotar o mesmo método que um bebê é capaz de desenvolver sozinho ao examinar um anel ou uma bola. Campo do conhecimento limitado demais. Mas é possível que o maravilhoso poder de obter conhecimento por meio dos sentidos presente na criança seja desvalorizado, que o campo seja limitado demais, e que durante os primeiros 6 ou 7 anos, nos quais ela poderia ter se familiarizado intimamente com as propriedades e com a história de cada um dos objetos naturais ao seu alcance, ela tenha verdadeiramente obtido ideias precisas, capacidade de distinguir um paralelogramo de um pentágono, uma cor primária de uma cor secundária, de ver de forma extremamente fiel, mas isso às custas de um significativo conhecimento real do mundo externo, que não será tão apropriado adquirir em nenhum outro momento de sua vida. Portanto, ainda que o treinamento preciso e bem graduado do jardim de infância possa ser de valor, a mãe se esforçará para oferecer tal treinamento com naturalidade, assegurando aquilo que é seu dever primário para com seus filhos, mas de modo algum deixará que ele se reduza a esse treinamento mais amplo dos sentidos. Além disso, a criança no jardim de infância é designada apenas para aquelas tarefas que é competente para executar, e assim espera-se dela que faça perfeitamente qualquer coisa que precise fazer. Entretanto, já viu uma criança de 4 anos corar e demonstrar autorreprovação porque havia dobrado um pedaço de papel de forma irregular, como se tivesse sido descoberto em uma mentira. Por outro lado, a mãe ou a cuidadora também são capazes de assegurar que as pequenas tarefas da criança sejam executadas de forma perfeita. E aqui está um ponto importante. Sem aquela ligeira tensão da angústia infeliz observada em crianças que estão se esforçando para agradar aquela deusa sorridente,
sua professora do jardim de infância. O treinamento de um olho justo e uma mão fiel. As ocupações do jardim de infância oferecem oportunidades de treinamento nesse tipo de fidelidade, mas no lar ocorrem 1000 oportunidades assim, até mesmo em trivialidades, tais como esticar a toalha na mesa ou endireitar um quadro, estender uma toalha de banho e embalar uma encomenda. Cada mãe atenta pode inventar milhares de maneiras de treinar em seu filho um olho justo e uma mão fiel. No entanto, algumas das brincadeiras e ocupações do jardim de infância podem ser permitidas no berçário, como forma de treinamento metódico, bem como de ocupação alegre, desde que a mãe tome cuidado para não depender destas coisas e faça com que todas as ocupações da criança sirvam aos propósitos de sua educação. Doçura e iluminação no jardim de infância. A criança respira uma atmosfera de doçura e iluminação no jardim de infância. Você vê o robusto menino de 5 anos entesando suas costas e se recusando a ser um sapo saltitante, e a professora vem com serena gentileza, pega-o pela mão e o conduz para fora do círculo. Ele não é tratado como um criminoso, tão somente não escolheu fazer o que os outros estão fazendo. Portanto, não é bem-vindo ali. Da próxima vez, ele ficará bastante contente em ser um sapo. Aqui temos o princípio da disciplina do berçário. Não trate a pequena contumácia da criança com muita seriedade. Não assuma que ela está sendo malvada, apenas deixe-a de fora quando não estiver preparada para agir em harmonia com as demais. Evite o atrito. E, acima de tudo, não deixe que ela perturbe a atmosfera moral. Com toda gentileza e serenidade, afaste-a da companhia dos outros, quando estiver sendo o que as cuidadoras chamam de desagradável. Por fim, o jardim da infância professa levar em conta a alegria da natureza da criança, permitindo que ela expresse plena e livremente a alegria que possui, sem a agitação que resulta de deixá-la em paz para encontrar uma vazão para sua vida exuberante. Este misto de alegria e gentileza é a disposição exata a ser cultivada no berçário. O comportamento barulhento, às vezes permitido às crianças, é desnecessário, pelo menos dentro de casa. Mas até mesmo uma ausência momentânea de brilho na face de seus filhos deve ser causa grave de desconforto para a mãe. Em geral, podemos dizer que alguns dos princípios que devem governar o treinamento no jardim de infância são precisamente aqueles em que toda mãe atenciosa se esforça para criar sua família, enquanto as práticas do jardim de infância sendo apenas formas, entre outras, de levar a cabo estes princípios, e estando sujeitas a tornarem-se estereotipadas e ocas, são desnecessárias, mas podem ser adotadas na medida em que se encaixarem convenientemente no esquema geral da mãe para a educação de sua família. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Mostre que a mãe é a melhor professora do jardim de infância. 2. Como a criança pode obter educação a partir de sua vida diária no berçário? 3. Mostre que a busca do conhecimento real pelas crianças pode ser prejudicada pelo jardim de infância. 4. Mostre que um olho justo e uma mão fiel podem ser treinados no lar. 5. Em que aspectos o jardim de infância dá dicas da disciplina apropriada para o berçário? 6. Que disposição deve ser cultivada no berçário? E 7. A que conclusão geral podemos chegar a respeito dos princípios e práticas do jardim de infância?